Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Gestão Logística. O objetivo do nosso programa é trazer estratégias para você se tornar cada vez mais um líder valorizado no seu negócio e financeiramente. Eu sou o Walter Holanda e hoje no programa um mito que muitos profissionais acreditam e que muitos ainda possuem. Tem que trabalhar até altas horas por dia para ser promovido ou me tornar um líder exemplar? Nossa, esse é um mitaço, já começa aqui mitando aqui, tá? Esse foi uma das dúvidas aí que trouxeram para nós para poder fazer um programa dedicado a este assunto. E sim, infelizmente ainda temos muitos profissionais que pensam desta maneira e não por conta própria, até pela questão de como seus líderes, como as pessoas que eles seguem tratam o dia a dia do seu ambiente de trabalho. E, infelizmente, esses profissionais ainda acabam sendo uma referência negativa para esses novos gestores, esses novos líderes que estão trazendo essa vontade de estar nesta posição. Então, eu já vou te falar aqui, tá? Isso é um mitaço, e a gente vai cada vez mais se aprofundar aí para vocês entenderem o porquê eu estou dizendo isto. E o objetivo aqui não é trazer nada já para pessoas ou líderes que já estão muito bem estabelecidos na sua posição, que já sabem gerenciar muito bem a sua carga de horário de trabalho. Então a gente sabe que tem muitas posições aí que realmente demandam uma necessidade maior de horas por dia, mas quando você faz isso com muito mais eficiência, de uma forma muito organizada e que os resultados acontecem, aí é outro cenário. Aqui a gente vai falar diretamente para aquele profissional que quer sim se tornar um líder valorizado, que quer conseguir uma posição de liderança, mas quando vê as pessoas ao seu entorno, o espelho que se tem é que se você seguir até altas horas ou fazer horas adicionais, isso vai ser mais fácil para você chegar nessa tão desejada função, tá? Então aqui esse programa é direcionado para você, meu amigo, e não caia nesse mito, hein? E por quê? E por que esse é um tema de oportunidade? Apesar dele ser um mito que muitos acabam seguindo, ele é um tema de oportunidade para você cada vez mais valorizar você dentro do negócio. Você mostrar o quanto você é fundamental, o quanto você é uma estrela, quanto você precisa e deve estar dentro daquele lugar onde você pretende seguir os seus passos aí para ser um futuro líder. Ou mesmo para uma oportunidade externa, a qual você fala, poxa, aqui não está me enquadrando ali, como eu vou conseguir me destacar para mostrar o quão eficiente eu estou aqui dentro? E aí, o bacana de você trabalhar dentro da sua hora de trabalho e não simplesmente ter uma cópia do que as pessoas fazem, é a eficiência. É o objetivo que a gente traz aqui nesse canal de estratégia. Trazer quais são as eficiências que você pode colocar no seu passo a passo para assim você tornar uma pessoa que consegue cumprir sua jornada de trabalho, entregando mais do que seus pares, não tendo dor de cabeça, não tendo frustração e naturalmente tendo uma vida sadia. Muitos aqui tenho certeza que gostaria de ter mais oportunidade para estar dentro de casa, com a sua família, estar com seus filhos, ou estar junto ali de uma atividade física, ou fazer o tão desejado inglês, ou fazer uma pós-graduação, ou fazer graduação, e a gente começa a colocar o quê? O argumento de que, desculpa que, me falta tempo, que eu não consigo fazer isso. Será que é isto mesmo? Será que não é gerenciar melhor essa rotina do seu dia a dia que vai permitir você chegar nesse sonho a qual você deseja tanto? Então esse é o nosso objetivo aqui, trazer essa oportunidade e desmistificar este mito, meu amigo. E aí, ao longo desse tempo aí, dessa jornada que eu tenho como gestor, que eu vim aprendendo com várias pessoas, enxergando ali, poxa, aquele camarada ali, eu vejo que eu gostaria de seguir o trajeto dele, aquele ali eu já não acho tão interessante, foi entender que nós temos que eliminar principalmente os obstáculos que ele vem aparecendo no dia a dia. Então, a procrastinação, escolher aquele serviço que, teoricamente, é o mais fácil de ser cumprido, evitar as distrações desnecessárias, entre uma série de coisas, vem tendo essa oportunidade
que encurtará o seu tempo para você chegar nessa posição a tanto que você deseja, principalmente entregando resultado, adquirindo mais demanda e demandas que não vai te sobrecarregar, porque é diferente de você ser aquele profissional que faz e entrega e simplesmente começam a colocar tudo no seu colo. Primeiro ponto, você tem que ser valorizado para que você mesmo veja o seu valor antes das pessoas. Então não tem essa de você falar, poxa, será que se eu começar a entregar mais, naturalmente vão começar a colocar mais atividades dentro do meu portfólio? Eu vou te dizer que isso acontece. Só que se você for uma pessoa que souber lidar muito bem com essas relações entre os seus pares, que você tiver uma boa inteligência emocional, que você saiba entregar um resultado consistente sem te sobrecarregar, cara, você vai ser a referência que a gente tanto procura aqui te desenvolver. Então esse é o objetivo aqui de cada vez mais a gente estar trabalhando de como está valorizando o nosso negócio, como estava sendo valorizado para com que as pessoas ao nosso entorno e olhe para nós e fale assim, poxa, esse cara que tem futuro, poxa, esse cara aqui ele tem um perfil diferenciado dos demais, cara, esse cara aqui ele pode assumir um desafio muito maior. E as pessoas vão começar a enxergar em você uma referência muito diferente daquelas pessoas que têm as suas atividades, fazem a sua atividade e acha que precisa ter uma promoção ou um reconhecimento e não procuram se desafiar. Por quê? Elas estão tão dentro do processo, tão dentro envolvido de uma série de fatores que acaba consumindo o tempo dela, que ela não consegue dar um outro passo. Se afoga dentro da atividade da rotina que ela vem executando. E aí, quando eu digo isto, você tem que provar, você tem que mostrar que você merece um desafio maior. Não você ir argumentar, eu preciso, eu faço, você não me desafia. Cara, o quanto você está vendendo isso? O quanto você está vendendo isso naturalmente para que seu gestor consiga enxergar? E isto é um dos pilares fundamentais para você ter um desenvolvimento melhor na sua carreira. Então não é fazendo carga horária adicional, não é estando ali próximo, aquele cara ali, eu vou copiar o que ele faz, se ele ficar aqui 10 horas, se ele ficar 7 horas, se ele ficar 11 horas, acho que esse é o caminho. Não, não é nada disso. Eu já ouvi isso muito no passado, já vi pessoas praticando isso no passado. Graças a Deus, hoje existem legislações que coíbem essas práticas, mas muitas pessoas, infelizmente, ainda têm uma visão muito míope, mas muito míope que este é o caminho, não é nada disso. O caminho é diferente, é a gente ser produtivo, para assim naturalmente as pessoas, os nossos gestores, reconhecerem que nós temos uma maior oportunidade de colocar mais atividade, para a gente demonstrar o quanto o nosso potencial pode gerar mais resultado para o negócio. Os benefícios são diversos. A partir do momento que você consegue esse gerenciamento que nós estamos falando, cara, você vai ser referência para tudo. Então, eu tenho vários amigos meus, eu mesmo coloquei isso em prática, vim aprendendo essa lição, tive várias oportunidades de trabalhar com gestores maravilhosos que me mostraram qual é o caminho de poder chegar numa posição diferenciada. E esse é um dos pilares que precisa ser construído para assim a gente chegar. E muitos acabam se preocupando, mas se eu sair no meu horário, se eu sair diferente do horário das pessoas, isso não pode pegar mal? Cara, vai pegar mal, vou ser bem sincero, tá? Vai pegar mal para aquele líder que nem ele consegue gerenciar bem a carga horária dele. Aí realmente pode ser que gere uma frustração na outra pessoa de falar, poxa vida, o fulano sai assim, sai assado. Mas se você estiver bem organizado, diga-se de passagem, cara, vai ser muito difícil ele ficar frustrado, tá? Porque se você é um cara exemplar, que entrega dentro do prazo, faz acontecer, e ele vem demandando e você vem entregando, deixa a vida dele lá, ele não vai se preocupar contigo não. Agora é diferente quando você não tem as suas devidas entregas. Ele começa a ficar frustrado, fala, poxa, eu fico até altas horas, ou dou a carga máxima possível aí,
que é permitido por lei de ficar dentro da empresa, e aí quando eu vejo, não estou entregando, meu colaborador também não vem entregando, onde ele naturalmente começa a se frustrar. Você começa a colocar a sua marca, a sua valorização para baixo. Então, um sinônimo sempre que vocês vão ouvir, que nesse canal que nós temos, é eficiência, como ser mais produtivo, como ser mais estrategista para poder entregar o nosso resultado em menor tempo e evitar assim que a gente caia na armadilha de que eu não consigo por falta de organização. E como não cair nessa armadilha diária de você não ter uma boa gestão ali do que você precisa fazer? Primeiro ponto, na hora que você vai executar sua rotina, você já tem um script ali do que você precisa fazer normalmente no seu dia a dia. Naturalmente, a gente pode cair na desgraça da zona de conforto de falar, poxa, eu vou começar com isso aqui que é mais fácil, mais simples, tiro da frente e vida que segue. Não, não faça isso. Comece priorizando principalmente as coisas mais difíceis, as coisas que vai precisar de mais atenção, mais demanda sua para poder fazer acontecer. Porque a partir do momento que você começa de uma maneira ali, seguindo o oposto, você vai ter uma falsa percepção no final do dia de que, puxa, eu não entreguei o que eu deveria ter entregue. Cara, eu trabalhei, parece que eu acabei de chegar. E naturalmente isso acontece por quê? Porque primeiro, você começou a priorizar as atividades mais simples. Você começa no seu consciente, poxa, eu estou fazendo acontecer. Você pode entrar numa zona de conforto de falar, agora eu vou ali tomar um café, agora eu vou falar com fulano, agora eu vou falar com ciclano. E aí o dia vai passando, agora é hora de almoçar. Aí você volta do almoço. Quando você volta do almoço, o ritmo ele dá uma caída natural. Estudos provam isso. E depois ela vem retomando novamente o pico ali de crescimento. Então, se você deixar para ir executando essa atividade mais crítica ao final ou meio do dia, pode ir te faltando tempo. Conforme vai te faltando tempo, você começa a ficar frustrado, você começa a ficar preocupado, você começa a demonstrar esse estresse, essa preocupação para as outras pessoas. As pessoas começam a te perceber como, poxa, é uma pessoa que ela não está conseguindo lidar com os sentimentos e frustrações dela. E vai acabar o final do dia, você vai olhar para o relógio e falar, caraca, parece que eu acabei de entrar e já tenho que ir embora. E aí você vai embora pensando, caraca, eu preciso entregar aquele trabalho. E aí, onde a sua frustração te leva até para dentro de casa. E aí é onde você começa a ter um problema de falsas entregas, porque você acredita que aquelas pequenas ali ia te complementando. Na verdade, ela vai te atrapalhando para aquilo que realmente é o negócio. E aí, quando você vê, antes de ir embora, você começa a preencher as suas cargas de horário. Qual é o limite? O limite é 1 hora a mais que pode ficar, 2 horas a mais, depende da carga, da jornada de trabalho, do acordo sindical, entre outras coisas. E aí você começa a gerar horas que isso acaba sendo considerado improdutivo. Porque naturalmente você percebe, ou você já deve ter ouvido, de que pessoas que não entregam, normalmente, elas acabam tendo uma necessidade de gerar mais carga horária. Isso, infelizmente, é um vilão. É um vilão que, se nós não soubermos trabalharmos, a gente acaba entrando dentro dessa armadilha e acaba se prejudicando. E aí, como eu devo organizar isso então, Walter? Poxa, eu me lembro de uma história muito divertida em umas passagens que eu tive. Eu tinha um gestor assim, cara, é uma das pessoas, acho que mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Só que ele tinha um problema seríssimo de horário. Então, ficava muito claro, e todos nós ali ao redor falávamos, que se você não saísse depois das 19 horas, cara, você não era funcional. Então, isso acabava gerando uma dor de cabeça, e aí ele começava a rotular para um, para outro. O fulano ele vai embora por isso, o ciclano vai embora por isso. Eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tô fazendo acontecer. E aí, quando você percebia, era uma falta de organização da parte dele de poder fazer o negócio acontecer. E aí é onde ele ficava frustrado. Então, uma forma estruturada que eu consegui provar para ele, eu estou entregando meus resultados. Na verdade, ele acabava nem conseguindo, ele ficava frustrado, mas não conseguia me questionar, não conseguia dizer que não estava sendo um bom profissional de entregas. Foi como? Entendendo
que os serviços a ser executados na rotina diária deve seguir um cronograma. Entender o porquê, primeiro ponto, entender o porquê essa atividade ela é executada. Para quê? Qual é a função dela? Então, dentro do script de rotina de atividades que nós executamos, a gente precisa saber o porquê eu estou fazendo isso. Não é naturalmente eu olhar e falar assim, essa atividade eu vou considerar como atividade crítica e vou fazer sempre ela inicial do dia. Não, você lá tem um job description, onde você vai seguir, poxa, a atividade de gerar nota fiscal, ela é importante porque é o faturamento da empresa. Cara, ela é a primeira coisa, então, que te descreveu, que foi o que o seu gestor te trouxe, então ela tem que ser a primeira coisa. A elaborar a planilha orçamentária de tal, tal, tal. Esse é um ponto que precisa ser feito no início do expediente ou no meio? Não, é uma atividade que eu posso fazer a cada X dias. É uma atividade que depende ali de 2, 3 horas. Você vai gerenciando isso conforme as necessidades que vão te passando sobre a importância de cada rotina. Segundo, planeje muito bem sua atividade diária. Então a gente tem várias oportunidades aí em caderno, cara, bem arcaico mesmo, caderno. Tem um programinha chamado agora To Do, onde você vai lá e coloca lá o que você vai fazer no dia a dia, e assim você vai inputando essas informações, e conforme você vai finalizando, vai dando um check lá, que você vai entender logo mais qual a importância desse negócio, porque você vai tendo valor no sentido de, poxa, eu estou conseguindo visualizar isso. Pausas para troca de atividade acontecer somente se essa nova atividade que te trouxeram, poxa, você pode fazer isso aqui, pô, não está no grau de importância, mas não vai passar mais do que 10 minutos para executar essa rotina. Cara, faz, tire isso da frente. Não que você vai ficar com um bolo de várias atividades ali executando. Lembrando, são atividades pontuais que podem ir surgindo no dia a dia e que você precisa ir encaixando nas suas rotinas. Então, não passou de 10 minutos ali, já tira da frente e faz acontecer. Procrastinação. Eu sei que esse é um tema assim, ó, um campo fértil, que a gente vai ter uma oportunidade depois de mergulhar mais de como vencer nossa procrastinação. Mas a procrastinação nada mais é do que a gente colocar desculpas aceitáveis de rotinas que a gente está tão acostumado a fazer que a gente nem percebe o quanto ela pode frustrar a gente. Quando a gente não entrega aquela rotina que foi desenhada pro dia, a gente fica frustrado, a gente vai para casa chateado, acaba descontando com o nosso par, que a nossa vida não é boa, que essa empresa não é legal, e aí quando você vai vendo, é um conjunto de ações diárias que nós vamos praticando, de entregas que não vão acontecendo da maneira que nós desejávamos, da maneira que a empresa deseja, vai nos bombardeando. Então, procrastinar nada mais é do que os nossos hábitos mal organizado, ele vai permitir, infelizmente, que as coisas desorganizadas aconteçam naturalmente para a gente. E assim a gente não tenha sucesso. Então é um tema assim, procrastinação é algo muito difícil de você lidar quando você não conhece, você não percebe que isso está atrelado no seu dia a dia. Por isso que é importante você ter programas ou o próprio caderno que você vai colocando um check lá daquilo que você vai fazer na entrega. Porque conforme você vai entregando, você vai vendo, poxa, como minha rotina no dia a dia faz sentido, como eu entrego, ou como eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. E aí você vai ter a percepção verdadeira de entregas que você fez acontecer. E o quanto você é importante para o seu negócio e principalmente para você. Você começa a enxergar, ter uma essência daquilo que você faz. O outro ponto está relacionado a controlar suas entregas diariamente, que justamente está atrelado ao quarto ponto, que é onde você começa a visualizar e colocar nesse check, que é onde você vai ter na sua entrega essa alegria, essa felicidade. Então esse é um ponto aqui importantíssimo. Está atrelado para a criação de novos hábitos, tá? Porque normalmente quando você não tem um propósito, você não sabe por que você faz, você não sabe nem o porquê você está aqui, a frustração ela vai acontecer. A partir do momento que você põe propósito nas suas atividades diárias, a transformação acontece. A transformação acontece. Fé e coragem organizada, cara, você pode transformar o mundo.
E se você já está numa posição de liderança, delegue. Só não delargue. Delegar é diferente de delargar, porque assim você vai tendo oportunidades de repassar aqueles pontos que são menos críticos, que não precisa de uma análise mais apurada sua, de uma tomada de decisão sua, e que um colaborador pode absorver isso tranquilamente. Então, delegando, você vai ter mais abertura para a sua carga horária diária, e assim você conseguir entregar dentro da sua jornada. Então, um ponto que a gente precisa tirar definitivamente aqui da nossa cabeça, que, eu gerando horas adicionais, eu ficando igual aos meus pares, vai dar um sinônimo que eu estou vestindo a camisa e que assim eu sou uma pessoa do time, assim eu estou integrado, assim eu tenho oportunidade de concorrer a novas posições. Pelo contrário, a gente, quando está num cargo de liderança, que a gente vai avaliar os nossos colaboradores, a gente está atrás daqueles colaboradores que são mais eficientes, que permitem ter uma melhor entrega, que permitem se desafiar mais. Esse é um dos critérios normais, padrões aí, para qualquer pessoa poder ter um desafio diferenciado. Então tira isso desse mito, desmitifica isso da sua cabeça que se para você ser uma pessoa engajadora, para o seu time te ver como uma pessoa trabalhadora, ou que você venha ter uma oportunidade, você precisa ter mais demanda de horário. Pelo contrário, volto a dizer, não serei cansativo em dizer isso, mas quanto mais eficiente, mais organizado nós formos, melhor vai ser para a nossa valorização profissional e financeira. E, consequentemente, as oportunidades vão surgir. Então, espero ter contribuído com vocês aqui com esse tema e desmitificar de vez esse assunto que, infelizmente, ainda tem muitos profissionais que acabam seguindo. Valeu, até mais.